Ainda falando sobre essa articulação eleitoral, eu conversei com alguns nomes ligados ao entorno também de Jair Bolsonaro e do filho do ex-presidente e também ex-vereador lá do Rio de Janeiro, o Carlos Bolsonaro, que vai disputar uma vaga ao Senado em Santa Catarina e já revelou a aliados que não vai recuar de Santa Catarina. Há um questionamento, tanto lá no estado quanto também no Rio de Janeiro, que é o seguinte: se Flávio Bolsonaro vai disputar a presidência da República, por qual motivo o seu irmão não fica então no Rio de Janeiro, onde ele era vereador, e dispute esta vaga do seu irmão? O entendimento é o seguinte, que quando ele tomou a decisão, Flávio não havia ainda sido indicado como sucessor, o candidato, o herdeiro dos votos do seu pai, de Jair Messias Bolsonaro. E que agora está certo, que ele está com a certeza que no estado mais conservador ele vai conseguir se eleger. Não existe uma incerteza sobre o seu resultado eleitoral, sobre a sua vitória. Diante disso, ele não vai recuar, não vai voltar para o Rio de Janeiro. E está certo disso, que ele vai disputar as eleições em Santa Catarina. O resultado é o que a gente já contou aqui, que uma deputada, a Carol de Tone, acabou sendo sacrificada. Vai ficar de fora, vai tentar uma disputa em uma outra legenda por conta do apoio ao filho de Jair Bolsonaro e também ao senador Espiridião Amin. Mano Ferreira, a gente já falava sobre isso aqui esta semana. Eu lembrei do seu questionamento também, por qual motivo ele não disputa a vaga do irmão. E a resposta que eu ouvi ontem foi justamente essa, que ele já havia tomado uma decisão antes de Flávio ser indicado à presidência da República. A resposta te convence, Mano Ferreira? Não, Bruno, porque eu, como pernambucano, lembro imediatamente de Marco Maciel dizendo que na política quem tem prazo não tem pressa. Se as circunstâncias políticas mudaram e há uma vaga com um vácuo na disputa ao Senado pelo Rio de Janeiro, onde Carlos já tem domicílio eleitoral, já tem bases eleitorais, por que insistir numa decisão que não considerava a candidatura de Flávio à presidência? Eu não vejo sentido nisso, porque acaba modificando as articulações orgânicas que a própria direita estava realizando em Santa Catarina, de tal modo que Carolina De Tone, ao que tudo indica, trouxemos ontem aqui no programa, está deixando o PL, deve se filiar ao Novo. O que essa confusão pode gerar? Uma fragmentação do eleitorado que abre espaço para uma improvável eleição de um senador de esquerda em Santa Catarina, que é um dos estados com eleitorado mais à direita no Brasil inteiro. Mas se a articulação continuar batendo cabeça sem conseguir organizar uma estratégia concreta, esses votos podem acabar se dividindo e beneficiando o campo da esquerda. Rapidamente, antes da análise de Fernando Capês, quero repercutir um pouco mais sobre a fala de ontem nas redes sociais do ex-vereador no Rio de Janeiro e agora que deve disputar a eleição em Santa Catarina, porque ele usou as redes sociais mandando um recado muito forte, entre linhas, sem nome, sem citar o endereço, para quem era esse recado especificamente. A gente tem esse recorte das redes sociais de Carlos Bolsonaro, que ele diz que há o entendimento de que há fala quem é, mas quando diz outras notinhas de 100, talvez, o que seria? Alguém estaria recebendo dinheiro para ir contra as ideias ou as articulações dos filhos e de Jair Bolsonaro? Olha, eu não vou nem citar nomes, porque aí estaria eu colocando a pessoa nessa condição. Mas veja bem, a opção do Carlos Bolsonaro por sair candidato a senador pelo estado de Santa Catarina interessa para ele, porque é mais fácil para ele se eleger em Santa Catarina do que no Rio de Janeiro.
Para o irmão dele, o Flávio Bolsonaro, o candidato a presidente da República, interessaria muito mais ele deixar Santa Catarina, que é um estado bolsonarista já consolidado, com a Carol Detone e também com o Espiridião Amin, e ele disputar pelo Rio de Janeiro, onde ele poderia ajudar o irmão, alavancando ainda mais a campanha dele, a sua eleição, o seu eleitorado naquele estado do Rio de Janeiro. Então, se existe alguém interessado nisso, o principal interessado não é questão de prazo, de opção, nada disso. É um interesse puramente eleitoral, onde ele acha mais fácil se eleger num estado que haverá menos disputa, um estado menos complexo do ponto de vista da opção do eleitorado. Agora, esse tipo de coisa que eu costumo dizer e vou repetir, desde o primeiro mandato do Bolsonaro eu venho dizendo, casa dividida não prospera. Então, é melhor guardar esse tipo de veneno, porque normalmente ele está endereçado aí dentro de casa. É muito ruim esse tipo de estocadas de um e outro, né? A união é que faz a força, né?